começamos na postura de meditação, na sua postura de meditação, o que não significa que ela deva ser igual à minha ou deva ser igual a qualquer imagem ou ideia que você tenha do que é uma postura de meditação. É importante que você possa permanecer confortavelmente sentado e com as costas retas. E para isso você pode fazer uso de um apoio, de uma almofada, um apoio da parede, ou até mesmo sentar numa cadeira se for necessário. E na postura de meditação você se dá esse tempo para ir se acomodando. Não se obrigue a assumir a postura de uma hora para outra. Permita que o corpo vá se acomodando aos poucos. Para que você possa ir se estabelecendo cada vez com mais conforto, mais leveza. E quando encontra imobilidade na postura, e você não tem pressa para encontrar essa imobilidade, mas quando encontra a imobilidade, observe o corpo. Sinta quais são as partes do corpo onde você sente mais acúmulo de tensão e que te trazem algum tipo de desconforto. Quais são aquelas partes do corpo mais soltas, que te trazem uma sensação agradável. E com muita atenção você vai observando isso. Será que é possível sentir o corpo todo? E para sentir o corpo todo, é necessário que a sua atenção seja colocada no corpo. O corpo já está aqui presente. O que não está é essa atenção da mente. Será que pode sentir cada parte? E através dessa percepção do corpo inteiro, vai identificando essas regiões onde há algum acúmulo de tensão que você sente que deve soltar, porque daqui a pouco são essas partes que você vai procurar soltar através do espreguiçar. Então vamos nos deitando de costas. E aí você vai se espreguiçando livremente, fazendo os movimentos que sentir vontade, soltando as tensões daquelas partes que você identificou. E vai ao mesmo tempo observando as características do espreguiçar. Como você se espreguiça? O que você faz com o corpo para provocar essa sensação do espreguiçar? O que você faz com a respiração?
E a gente faz isso de forma intuitiva, não precisa ter um comando. A gente sabe como espreguiça, mas muitas vezes não tem consciência do que está fazendo. Mas agora procure tomar consciência, vá se espreguiçando, mesmo que você tenha vontade de parar de espreguiçar, continue com esse exercício do espreguiçar e vá percebendo o que você faz para provocar a sensação de espreguiçar. Porque a gente vai procurar reproduzir essa sensação em alguns alongamentos. E quando for achando que já foi suficiente esse espreguiçar, você solta o corpo e relaxe. Observe como é relaxar depois do espreguiçar. E quando a gente faz posturas que alongam, se a gente faz essas posturas com a mesma intenção de quem espreguiça, a gente vai relaxar depois da postura, assim como relaxa depois do espreguiçar, ou seja, um relaxamento agradável, prazeroso. Mas vá flexionando as pernas, unindo a planta dos pés, os joelhos caem para os lados em direção ao chão, e você vai entrelaçando os dedos das mãos embaixo da cabeça, os cotovelos abertos, em contato com o chão. E nós, na prática de hoje, que tem como tema relaxamento, vamos procurar relaxar em posturas que não são exatamente a postura de relaxamento. Vamos relaxar pouco em Shavasana e mais em outras posturas como essa, por exemplo. No Shavasana é comum que a gente associe esse relaxamento com o sono, enquanto que no relaxamento a gente deveria permanecer desperto, atento, máxima atenção, máximo relaxamento. Então, para evitar o sono, para manter a atenção no corpo, a gente vai procurar fazer esse relaxamento em outras posturas. Nessa, por exemplo, você não precisa de nenhum esforço. Solte bem essa articulação das coxas com o quadril. Deixe que os joelhos vão descendo em direção ao chão. Para algumas pessoas é muito fácil essa posição dos braços, para outras pessoas existe um alongamento na musculatura peitoral, um alongamento próximo à região das axilas, nos braços, talvez até os cotovelos. Então relaxe assim, enquanto você se observa e explora as possibilidades de percepção na postura. E será que com a permanência vai ficando melhor ou pior? Será que começam a aparecer impulsos mentais que fazem com que você tenha vontade de se mexer?
Muitas vezes o desconforto que aparece após algum tempo numa postura imóvel não é necessariamente um desconforto físico. Às vezes é preciso um treino de paciência para que seja possível permanecer. Então vá observando, existe algum desconforto físico? Ou será que esse desconforto é da ordem mais mental? Ou não, talvez tenha vontade de permanecer imóvel, relaxando nessa postura. Então você vai apoiando os pés no chão, os joelhos vão lá para cima. Solte a posição dos braços, vem aproximando as coxas do abdômen, você abraça os joelhos. Não precisa fazer força para aproximar as coxas do abdômen, você apenas segura os joelhos e se mantém nessa postura Pavana Muktasana, sem esse esforço de aproximação das coxas do abdômen por enquanto. E observe o contato que tem da coluna com o chão enquanto se mantém assim. Um contato diferente do que tinha na postura anterior. Então a própria permanência nessa postura é diferente da permanência na postura anterior. Aproxime um pouco mais as coxas do abdômen. E para isso os braços fazem algum esforço, mas o resto do corpo não faz nenhum esforço. Observe o pequeno alongamento que isso provoca na parte mais baixa da coluna. Pequeno alongamento na região do quadril. E essa resistência aos movimentos respiratórios no abdômen pela pressão das coxas. E você não deixa a sua atenção no esforço que faz com os braços, mas a sua atenção fica em todo o resto do corpo que se relaxa. E as mãos vêm entre os joelhos e seguram nos dedos dos pés. E você faz como quem quer estender as pernas lá para cima, apontando os calcanhares lá para o teto. E você não precisa necessariamente estender os joelhos, mas é como se fosse uma intenção. E você se alonga como quem se espreguiça. Vá levando também a cabeça como se fosse aproximar a testa dos joelhos. E se espreguice nessa postura. Faça com que seja agradável, como se fosse um espreguiçar. Porque o alongamento feito como quem se espreguiça é agradável. E o relaxamento pós-espreguiçar também é agradável. Ver se pode aproximar a lombar do chão. Flexione as pernas, volte a cabeça, abrace os joelhos, observe. E relaxe após
alongamento. Observe esse silêncio do corpo depois que você se alonga. E veja se isso pode começar a ser interpretado também como algo que traz um silêncio para a mente. E leve a testa em direção aos joelhos. Faça isso como quem quer alongar, espreguiçar. Aproxime um pouco mais os joelhos do peito, os braços puxam. Se espreguice nessa postura. E volte. Quando volta, apoie os pés no chão, os joelhos para cima. Braços ao longo do corpo, cabeça apoiada. Observe. Quando você inspira, leve os dois braços estendidos lá para trás, estenda, espreguice no fim dessa inspiração e soltando ar, você volta. E vai fazendo então o movimento dos braços no ritmo do seu movimento respiratório. Quando vai inspirando profundo, vai levando os braços para trás. Espreguice quando toca as mãos no chão, numa pequena pausa. E volta, soltando ar, e faça isso no seu ritmo respiratório. Nesse espreguiçar, quando está com os braços lá para trás, essa pausa não deve durar mais do que 1 ou 2 segundos. Na próxima vez que voltar os braços soltando o ar, pare com os movimentos, observe, relaxe, solte, perceba como sente os ombros, o contato dessa parte posterior dos ombros no chão, escápulas. Nós vamos procurar um espreguiçar e um alongamento interno por dentro do abdômen, alongamento do diafragma. Então nós vamos inverter a respiração com os braços. Primeiro você faz uma inspiração profunda e soltando o ar você leva os braços estendidos lá para trás. E inspirando você volta os braços. Então faça isso algumas vezes no seu ritmo respiratório, soltando o ar, você leva os braços lá para trás. Observe a região do abdômen, como vai ficando, quando você leva os braços soltando o ar. E à medida que vai voltando os braços, você inspira. Quando levar os braços lá para trás, soltando o ar da próxima vez, você faz de novo aquela pausa, 1, 2 segundos, onde você estende bem os braços, espreguiça. E aí, inspirando, volta os braços.
quando tiver nesse momento de pausa, estendendo bem os braços lá para trás, observe esse alongamento por dentro do abdômen. Apenas 1, 2 segundos, uma pausa curta para que você perceba o que acontece e você logo já volta inspirando. E faça isso mais algumas vezes. E na próxima vez que voltar os braços inspirando, pare com os movimentos dos braços, deixe a respiração livre. Observe por dentro do abdômen. Então cruze as pernas, os joelhos caem para os lados. Cruze também os braços embaixo da cabeça, cada mão toca o ombro contrário e a cabeça se apoia assim sobre os antebraços. Os cotovelos apontam bem para trás, veja se pode deixar os cotovelos próximos ao chão. E essa postura provoca uma leve extensão da região lombar. E essa postura, que também é descrita como Matsyasana, postura do peixe, vai ser mais uma postura de relaxamento para a gente agora. Então observe a permanência e as acomodações que acontecem durante essa permanência. A região do tórax expandida pela posição dos braços. A tendência de ter uma respiração mais torácica. Um alongamento na região do baixo abdômen, abaixo do umbigo, pela posição das pernas. Uma curvatura um pouco mais acentuada do que o normal na região lombar. Mas para tudo isso não é necessário nenhum esforço. O corpo está presente, ativo, mas você pode soltar, relaxar. Mas a atenção fica completamente colocada no corpo. Será que soltou o máximo que pode soltar nessa postura? Ou ainda há contrações desnecessárias? Está com os pés completamente relaxados, as pernas estão relaxadas, as virilhas,
abdômen relaxado, musculatura peitoral, ombros, braços, pescoço está solto, os pequenos músculos do rosto. Essas linhas de expressão. Então, estenda as pernas, os braços ficam ao longo do corpo. Daqui a gente logo passa para uma torção, apoiando a planta do pé direito sobre o joelho esquerdo. Com a mão esquerda, traga esse joelho direito em direção ao chão. O braço direito fica estendido lateralmente, na altura do ombro. E nessa torção, você também se solta, relaxa. Deixa que o corpo solto vá cedendo à torção. Você torce como quem se espreguiça. Procura se espreguiçar também no braço direito, na região peitoral do lado direito. Volte. E você vai torcendo para o outro lado. Planta do pé esquerdo sobre o joelho direito. Com a mão direita, leva esse joelho em direção ao chão. E o braço esquerdo fica estendido lateralmente. O ombro esquerdo fica apoiado no chão. Mesmo que você não toque o joelho no chão lá do outro lado. A cabeça se mantém para cima, você vira um pouco para a esquerda. E assim, de novo, solta, relaxa, perceba que vai avançando na postura por relaxamento. A cada saída do ar, a cada expiração, talvez relaxando um pouco mais, talvez avançando um pouco mais na postura. Ótimo. E assim nós observamos um instante em Shavasana. Essa postura de relaxamento, as pernas estendidas, braços ao longo do corpo. Mas você mantém a máxima atenção, enquanto procura ao máximo o relaxamento. Não deixe que a mente se distraia, não deixe que a mente te coloque em condições de sonolência. Não associe essa postura com dormir. Associe mais essa postura com meditar.
o seu objeto de meditação é a observação do corpo todo, cada pequena parte do corpo. Relaxe completamente o rosto, a testa, o couro cabeludo, essas expressões que fazemos com o rosto. Solte os ombros, braços, mãos, musculatura do peito, do abdômen, quadril, coxas, pernas, pés. E fazemos como quem vai continuar esse relaxamento numa outra postura agora, Balasana, a postura da criança. Então você vai primeiro se virando de lado, depois você faz como se fosse se sentar sobre os pés, né? Apoia os joelhos no chão, vá sentando sobre os pés e vá deixando a testa no chão ou nas mãos. E aqui você continua relaxando. Essa é uma outra postura que não precisa de nenhum esforço. Mas faz um leve alongamento na região lombar, uma leve pressão do abdômen com as coxas, um arredondamento nas costas. E você percebe toda a atividade que percorre o corpo, enquanto você solta, relaxa. Máxima atenção, máximo relaxamento. E vá voltando para a sua postura de meditação, então. Empurre o chão com as mãos. Relaxar bem ombros, pescoço, quando você estiver bem estabelecido, ereto, costas bem retas. Vire a cabeça como quem olha lá para a esquerda, relaxando bem a lateral direita do pescoço, o ombro direito. Alongue como quem se espreguiça, como quem quer espreguiçar o lado direito do pescoço.
quem busca esse espreguiçar, esse alongamento prazeroso, que quando volta do alongamento, mantém um relaxamento prazeroso. Volte. Solte a cabeça lá para trás, o queixo lá para o teto, como quem se espreguiça. E volte, solta a cabeça à frente, alongando a parte de trás do pescoço. Volte. E nessa que é a sua postura de meditação, você procura um estado de relaxamento, mas mantendo a postura firme ao mesmo tempo. Quando inspira, cresce um pouco mais, aproxima o topo da cabeça lá do teto. Quando expira, não decresce. Faça isso por alguns ciclos respiratórios, até que percebe que já não cresce mais, já não gera mais tração na coluna. Provavelmente está fazendo mais força do que precisa, então relaxe o excesso de esforço. Mas sem perder a firmeza na postura, sem perder a altura, sem perder a leveza. Mantendo-se de forma confortável. Onde você sente que solta o corpo em todas as partes que não necessita nenhum tipo de ativação ou de contração. Mantendo um tônus, uma ativação daquelas partes responsáveis por manter as costas retas, o tronco firme, ereto, leve.